Livro de João, Evangelho, Jesus escrito por João, capítulo 1, e o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Deus. Então, Glória a Jesus, aleluia. João, ele escreveu mostrando Jesus não para os judeus, como fez Mateus. Mateus se preocupou em mostrar Jesus aos judeus como um rei que deveria vir para reinar. Se é um rei, a sua atribuição era reinar, porque os judeus viviam naquela cultura de rei. Glória a Deus. Jerusalém subjugado ao Império Romano. O que mais os judeus queriam, anelavam, ansiavam, era o quê? Sair da mão dos romanos e ter o seu próprio rei. Por isso Mateus se preocupa muito em mostrar a genealogia de Jesus partindo de Abraão, passando por Davi, passando pelas gerações. Por quê? Porque um rei, ele precisa ser conhecido desde a sua descendência, a sua árvore genealógica, até alcançar o trono. Então, Mateus se preocupa em mostrar um rei para os judeus. E o dia que esse rei veio, ele mesmo falou assim: é chegado a vós o reino de Deus. O reino que vocês tanto esperavam chegou, está aqui. Viva esse reino intensamente. E o livro de Mateus mostra as leis desse reino com bastante evidência. O capítulo 5, Jesus mostra as leis que vão reger o seu reino. Os judeus não entenderam, porque aguardam até hoje um rei sentando no trono e reinando sobre eles. Mas nós, nessa noite, nós aceitamos o reinado de Jesus. Ele reina na minha vida e na sua vida. Ele é o nosso rei, rei por excelência. Um reinado de justiça, de paz, de equidade. Um reinado que durará para sempre. O seu trono é eterno. É esse rei que nós viemos aqui adorar hoje. Santo é o Senhor da glória. Mas João escreve mostrando Jesus diferente de Mateus, diferente de Marcos. Marcos mostra Jesus para os romanos, um povo que estava vivendo nesta época que foi escrito os evangelhos, um momento de paz. O Império Romano vivia um momento de paz, um período como nunca na história do Império Romano, porque o Império Romano conquistou tudo que tinha que conquistar, e agora é decretada uma lei chamada Praxis Romana.
E essa lei diz assim: não pode haver tumulto, não pode haver insurgências. Toda conspiração contra o rei é digno de morte, aquele que assim fizer. Então, quando se via na cidade de Jerusalém qualquer número de pessoas, talvez 2 ou 3, num bem reduzido, 2 ou 3 pessoas conversando euforicamente, imediatamente já chegava um soldado romano para apartar aquela conversa, porque daquela conversa de 2 ou 3 poderia estar tramando uma insurgência contra o Império Romano. O Império Romano não queria nada de briga, agora é a paz. E Jesus chega e fala assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu não vou chegar aí e dissipar vocês. Pode continuar conversando, porque eu também estarei junto com vocês. Partiu daí essa mensagem de Jesus: onde estiver 2 ou 3, porque os romanos já tinham estabelecido para os seus soldados: onde estiver 2 ou 3 conversando, chega e dissipa, espalhe, não deixa. Mas Jesus trouxe uma mensagem diferente: onde estiver 2 ou 3, eu também estou no meio. E Marcos agora escreve para os romanos e mostra Jesus, um homem trabalhador, um servo. Enquanto Mateus mostra um rei, Marcos mostra um servo, um homem que trabalha. Por isso o livro de Marcos, o primeiro que foi escrito de todos os 4, é um livro especial para mim, Edson. Eu gosto muito do livro de Marcos, que é um livro onde nós podemos ver claramente um Jesus trabalhando, um Jesus realmente servo, um Jesus que tem na sua caminhada, conforme Mateus, no seu ministério, as suas mãos em ação. É o livro que mais encontramos escrito as mãos de Jesus, porque Marcos está preocupado em mostrar um homem que trabalha. Porque os romanos estavam preocupados agora era com trabalho, não era mais com guerra, era para construir pontes, para construir estradas, para construir portos e assim por diante. E Marcos fala assim: olha, romanos, eu vou mostrar um homem que trabalha. E o livro de Marcos não tem genealogia, porque servo, escravo, não tem genealogia. Ninguém preocupa com genealogia de escravo. Escravo está sendo colocado à venda na praça pública, e o que eles querem é saber se esse escravo está bem fisicamente, se as suas mãos estão boas para o trabalho, se essa pessoa, esse escravo, está com corpo físico bom para o trabalho, está com saúde. E é esse homem, servo, trabalhador, que Marcos apresenta para os romanos. Um homem sadio, um homem são, um homem que tem pernas para caminhar, tem mãos para estender, um homem que não para. Por isso o livro de Marcos mostra Jesus trabalhando incansavelmente. É o servo, é o escravo que os romanos precisavam conhecer. Glória a Deus. Nesta noite nós conhecemos o Jesus que Marcos apresenta. Um homem que está com as suas mãos estendidas sobre nós, um homem que trabalha por nós. Ele fala: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É um homem que trabalha a todos os momentos. Jesus não para, não descansa. Jesus trabalha intensamente. Por Isaías tem uma revelação extraordinária no capítulo 64:4. Nunca se viu, nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o Jesus que Marcos apresenta para os romanos. Mas João apresenta um Jesus diferente de Mateus, diferente de Marcos e diferente de Lucas. Lucas mostra um homem ideal, um homem que pensa, um homem que está acima da filosofia, porque Lucas escreve para os gregos, e Lucas apresenta Jesus
para os gregos. Os gregos dominavam a filosofia. Atenas, Grécia, berço da filosofia. Os gregos iam para as praças para defender suas ideias. E as ideias dos gregos, ela foi espalhada para o mundo todo. E a filosofia fez muito bem para o mundo, porque ela, até os dias de hoje, não se apartou da ciência, dos estudos. Mas Lucas, ele preocupa em mostrar para os gregos um Jesus que está acima da filosofia. Enquanto os gregos se preocupavam com um homem de cabeça pensante, Lucas fala assim: eu conheço um homem que pensa muito mais do que vocês. Ele é o Filho do homem. Ele é o homem ideal, o homem que o mundo espera, o homem que é o Filho de Deus. E nós vemos lá em Lucas, Jesus não é conhecido como rei nem como servo, mas ele é conhecido como o Filho do homem. Aquele que pensa, aquele que vela por nós, aquele que já tinha no seu ministério toda a ciência da terra, não precisava estudar, ele é a própria sabedoria. Jesus é a própria sabedoria. Ele não é uma filosofia, ele é a essência da sabedoria. Jesus é mais sábio que Salomão. Jesus é mais sábio do que Aristóteles, Sócrates e Platão. Jesus não veio para discutir filosofia com ninguém. Ele veio para dizer: eu sou a ciência, a sabedoria que o mundo espera. Eu sou o Filho de Deus. E Lucas mostra agora um homem que a genealogia não é para mostrar a descendência do trono de Davi, não é para mostrar agora que é um homem trabalhador. E onde Lucas vai mostrar Jesus? Vai mostrar Jesus não a partir de Maria, nem a partir de José. Vai mostrar Jesus a partir de Simeão, a partir de Isabel. E ele começa não mostrando quem é Jesus, mas quem é o precursor de Jesus. Ele apresenta para nós João Batista, o primo dele, primo primeiro. E uma coisa interessante de toda essa apresentação, que Jesus no ventre de Maria, João no ventre de Isabel, quando elas se cumprimentam, eles saltam de alegria. O precursor está alegre, porque ele sabe que tem no ventre de Maria aquele que tirará o pecado do mundo. Aleluia! Essa é a demonstração de Lucas, mostrando Jesus, o Filho do homem, vindo de um berço familiar, de uma genealogia de família. Era o Filho do homem, era o Deus que o mundo precisa, que o mundo não pode viver sem. Mas João não apresenta Jesus como Mateus, nem como Marcos, nem como Lucas. João apresenta Jesus de uma forma diferenciada de todos. João mostra Jesus como sendo aquele lá de Êxodo, aquele que, quando Moisés está em dúvida e fala assim: Deus, você está me mandando ir lá no Egito, e eu vou lá no Egito sim, mas há uma dúvida, o Egito tem 1000 deuses, em nome de qual Deus eu vou dizer que o faraó tem que liberar o seu povo para que eu pudesse conduzir, para que eu possa conduzir até Canaã? Qual foi o Deus apresentado? Vai lá, Moisés, e diz que eu sou, te enviou. É esse Deus que João está mostrando para nós essa noite. João não está mostrando o rei, nem servo, nem o homem ideal. João está mostrando Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. João não preocupa com genealogia humana.
João preocupa no capítulo 1 com a genealogia eterna. Antes da fundação do mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo vivia antes da fundação do mundo. E todo mundo, todo o cosmos, todo o universo foi construído através desse Jesus que eu estou apresentando para vocês. Esse é o Evangelho de João. O João que mostra Jesus como sendo aquele que nasceu, morreu por nós, deu a sua vida antes de nós nascermos. Isso é o Deus eterno. João preocupa com esse Deus. E ele dá nome para esse Deus. Ele fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E agora João dá nome para esse homem. Não é rei, não é servo, não é o filho do homem. Esse homem que João mostra para nós, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho, ele é o pão. É esse homem que nós estamos adorando nessa noite. Glória a Deus. Nós estamos adorando esse homem que João mostra aqui no capítulo 1. Por isso, irmãos, que o que o Danilo falou aqui antes de mim, a igreja tem que levantar e andar. A igreja tem uma mensagem. A mensagem que a igreja deve levar para esse mundo é a mensagem que João, evangelista, nos apresenta nessa noite. A mensagem da verdade. O mundo está afundado na mentira, e só a igreja tem a palavra da verdade. Jesus é. Só a igreja é portadora da verdade. Essa mentira, ela iniciou lá no Éden, quando Deus pergunta para Eva, pergunta para Adão: o que vocês fizeram? E a resposta de Eva foi essa para Deus: a serpente mentiu para nós, ela nos enganou e nós desobedecemos a sua ordem. Então a mentira lá no Éden permanece até hoje, mas tem a verdade em nossas mãos para combater a mentira. Eu encerro minhas palavras dizendo assim: igreja, a mentira é tão avassaladora, ela é tão destrutiva, que por detrás de todo conceito de pecado que vocês puderem imaginar, agora ou doravante, passe a pensar no que é pecado no seu conceito. Por detrás de todo pecado há a mentira. Não tem um pecado que o homem cometa que não tenha a mentira por detrás. Todo pecado que o homem comete, a mentira é a mola que impulsionou. A mentira puxa, é a locomotiva que puxa toda a desgraça de pecado que possa existir. Todo pecado que o homem comete tem por detrás desse ato algo chamado mentira. E quem combate a mentira é a verdade. E a verdade é Jesus. E nós fomos chamados para propagar essa verdade, para destruir o poder da mentira. E quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Quem pode combater a mentira que assola? As famílias são destruídas por causa da mentira. Casais são afastados. Casamentos são destruídos. Relacionamentos de pais e filhos são destruídos. Emprego não é conquistado ou se perde. Há brigas nas famílias, há briga na igreja,
a briga em toda a contenda, a dissensão em toda a área da sociedade, em todo local que nós vivemos, tem algo por detrás, chamado mentira. Mas a igreja também, ela tem condições de entrar em todas essas áreas da sociedade e das nossas vidas, com a verdade. Por isso esse mesmo João fala assim: crê na verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. É o mesmo João que apresenta a verdade. Crê na verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Se o Filho do Homem vos libertar, Aleluia. verdadeiramente sereis livres. Nós podemos combater a mentira usando a verdade. Aleluia. Essa é a palavra, essa é a verdade que está na minha mão e na sua mão, e a incumbência da igreja. Que Deus abençoe a igreja Bereana de Perus. Que Deus abençoe.